Amado Jesus, reunidos em teu santo nome por tua santa misericórdia, neste templo de amor, rogamos, Senhor, a tua presença santa, na forma dos espíritos amigos, mentores, e também, Senhor, de todos aqueles que já cansados de sofrer, querem, Senhor, o fortalecimento na prática da obediência diante das leis naturais do Criador e a coragem, Senhor, para vencer a si mesma. Tarefa esta que cada um na sua individualidade precisa de auxílio, de socorro, instrução para o discernimento do certo e do errado e o fortalecimento na verdade para vencer as ilusões da matéria, para dissipar, Senhor, o ego e o orgulho. Necessitamos da caridade, da humildade, mas ainda nada disso temos, Senhor. Por isso precisamos que teus benfeitores amigos possam dar-nos o fortalecimento, sacudir-nos e despertar-nos, assim como tu fizestes com Lázaro, ressuscitando-o e trazendo-o à vida. Precisamos, Senhor, encontrar o sentido da vida eterna, na prática do amor e da caridade, na compreensão de que somos eternos e que estamos no mundo de transitoriedade, e que assim possamos construir os alicerces firmes em nossa personalidade, onde, Senhor, as traças e as ferrugens não corroam, e nem os ladrões da paz, da verdade, os roubem. Assim, amigo Jesus, possa derramar sobre nós, encarnados e todos os desencarnados, que anseiam para a transformação de si mesmo na grande regeneração do planeta. Que Deus seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações, e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e em nós esteja hoje sempre, que assim seja. Capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras muito ativas da doçura, embora os homens erroneamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo das provas que a revolta insensata não suporta. O covarde não é uma criatura resignada, assim como o orgulhoso e o egoísta não é uma criatura, ou não são, o orgulhoso e o egoísta não são obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezada pela antiguidade materialista. Veio no momento em que a sociedade romana agonizava, destruída pela corrupção. Veio fazer resplandecer no seio da humanidade moralmente enfraquecida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é assim marcada com a característica da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo que é apenas atividade, pois o homem de gênio se eleva de repente e descobre sozinhos os horizontes que a multidão não verá muito depois dele, só verá muito depois dele. Enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas que comprova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, pois nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde com a dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados aqueles que são mansos, pois receberão com doçura os ensinamentos. E assim seja. Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez reunidos na busca
da compreensão dos valores de Cristo, para que a gente possa administrar a nossa vida material e o direito do equilíbrio na vida espiritual. Se tem uma das coisas que o orgulhoso, o egoísta não aceita, é ser obediente e nem ser resignado. Porque o orgulhoso não aceita receber ordens, nem ser mandado. E nem fazer trabalhos de humildade. Todas as vezes que ele faz alguma coisa para alguém, sempre está interessado em uma troca, em um benefício. Esse é o orgulhoso e o materialista. Nós estamos passando um momento muito sério, todos nós sabemos disso. E quando essa lição ela vem nos trazer esses alertas, porque o freio, a espora, são situações muito sérias na vida de um ser. A espora faz a pessoa andar por lugares que ela não quer. O freio, para parar ela da onde ela quer. Não é? E junto com o freio e a espora vem o chicote, que é a dor e o sofrimento. Então, quando nós deixamos um animal solto, ele vai para onde ele quer, ele faz o que quer. Mas a partir do momento que nós pegamos e colocamos nele um freio, montamos e colocamos uma espora, ele não faz mais o que ele quer. Ele só faz o que aquele que está montado, né, quer. E se ele temar, o chicote come. Porque sempre vem o freio, a espora e o chicote na mão. Pode olhar, todo carroceiro caminha, anda com o chicote. E ele tem ali o freio que estraçalha a boca do animal. É? No boi, pode ser o boi de 20, 25 arrobas, não é? Mais de 400 quilos, e põe uma pequena argola assim no nariz dele, e com um dedo mindinho faz ele fazer o que quer, né? Uma cordinha fininha assim. Então pega um animal de 400 quilos e até uma criança dirige ele para onde ele quiser. E essa lição diz assim também, que o homem de gênio descobre sozinho aquilo que a multidão só vai ver depois dele. A espiritualizar não é para todos, e nem todos querem, e nem todos estão prontos, porque para se espiritualizar precisa da obediência. Precisa-se da humildade, precisa da aceitação, do consentimento, da coragem. Coragem para vencer a si e para vencer a materialidade do ego que existe nele. Então, quando se fala assim no sozinho, não tem como nós convencermos nossos familiares a se espiritualizarem. Não tem como convencer quem a gente ama, quem a gente gosta, de caminhar e despertar junto conosco. E para fazer esse despertamento, quando ele fala, a lição fala de um homem de gênio, é um homem inteligente, a pessoa inteligente. Porque através de um simples pensamento, nós compreendemos que a obediência é a melhor coisa da vida. É o melhor lugar, é a melhor opção para que a gente esteja. Obediência das leis naturais, obediência das leis morais. Isso faz-nos encontrar a nossa natureza. Ninguém mais, não tem mais nem criança pode se pretextar a ignorância de que uma desobediência ocasiona um mal-estar. Agora, nós fomos educados para sofrer. Fomos educados por religiões, através dos milênios, para fazer-se sacrifício material sem crescimento espiritual. Fazer-se martirização em nós. Isso está inserido em todo mundo. Vencer isso não é fácil. Vencer essa personalidade que foi impregnada em nosso corpo inteiro espiritual através dos milênios, das encarnações, não é fácil. A grande maioria das pessoas tem medo de ser feliz. Tem medo de encontrar uma pessoa que a ama profundamente, que a respeite. Pode ver que quando a gente está perto de uma pessoa que é muito alegre, é muito risonha, é muito alta astral, nós já começamos a ficar com raiva dela. E ela já nos incomoda. Nós já queremos saber quem é ela, por que ela está daquele jeito, e já colocamos ali um julgamento de maldade sobre aquela pessoa. Então nós não estamos acostumados a ser felizes. Para ser feliz tem que ser um homem de gênio. E ele tem que vencer isso e descobrir sozinho essa verdade. Eu estou falando isso porque eu também já fui assim. Eu achava que eu não tinha o direito de ser feliz. Eu achava que eu não tinha o direito de ter dinheiro, de ficar rico. Eu assustava quando eu enfiava na mão no bolso e tirava 5 mil, 10 mil reais. Eu assustava quando eu olhava minha conta bancária e tinha 100 mil reais ali no cotidiano. Já há 20 anos, 25 anos atrás. Assustava. Então, meu Deus. Aí você parte para
o negativismo da autodestruição. E aquela energia vai fazendo a gente perder tudo. E é isso que as trevas egoístas e masoquistas querem fomentar em nós. Agora, só que chegou um momento, ou nós escolhemos um lado, vamos ser felizes, ou nós vamos ser extremamente infelizes no mundo, onde há prantos e ranger de dentes. E ele termina essa lição com esse aviso tão fantástico. Ele diz assim, olha que extraordinário, quando ele termina sobre o aspecto do freio, da dublação do freio da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou mais tarde. Mas, bem-aventurados aqueles que são mansos, pois receberão com doçura estes ensinamentos. Então, o homem de gênio, ele não quer mais ser castigado. Ele, com doçura, ele aprende. Quando nós falamos com nossos filhos, meu filho, vai tomar banho. Não vai. Meu filho, escova os dentes. Não escova. Meu filho, faz as tarefas de casa. Não faz. Meu filho, arruma seu quarto. Não arruma. Aquele tutor que ama, ele faz fazer sobre a imposição do castigo. Você não fez? Não. Então você vai fazer agora isso que é obrigação sua, e mais isso como uma punição porque você não fez aquilo que é de seu dever. Para ele encontrar um sentido de obediência e entender que tudo no universo tem uma reação da ação que a gente lança. Perfeito. Aquela criança, quando é educada antes dos 8 anos, 7, 8 anos, dessa forma, ela chega dos 8 para frente já com uma personalidade e um gênio de compreensão do que ela não deva fazer para não ter sofrimento. Então ela descobre antes da multidão que não foi educada como ser feliz. Mas aqueles pais que não amam e têm ego, posse sobre seus filhos, não importa. Reclama, briga e faz. Aquela criança não escovou os dentes vai chegar uma hora que vai doer. Vai estragar, vai doer. Já começa o chicote. Né? Ela chega na fase adulta, também não faz, já começa também a ter outros problemas sérios. Ela não respeita sinaleiro, ela não respeita estacionamento, ela não respeita fila, ela vai desrespeitando tudo. E ela vai sendo punida. Como ela não aprendeu a não fazer a tarefa de casa, ela aprendeu que passar com menor esforço é muito melhor para ela. Mas passar de ano não é benefício nenhum para o mundo da escola para fora. É? Não. Né? Porque aí até para faxineira tem concurso. Né? E aqueles que obedeceram, vai fazer até um concurso de faxineira, ele se preparou mais do que aquele. Aquele fica rezando para passar no concurso de faxineira. Não passa. Você está compreendendo isso? Então aí vai, se não for outros castigos, vem esses aí. E geralmente essas pessoas são orgulhosas. Porque como não aceita mandarem nela, não são obedientes, a parte subalterna vai estar sempre no convívio com elas. Não conquistam nada. Não conquistam nada. E quando conquistam, nem pagando, encontra quem faz. Então, de todo jeito, é dor e sofrimento. Isso eu só estou falando das situações materiais. E aquelas que vêm de fundo psíquico, espiritual e de relacionamento interpessoal. Então, hoje a gente fala de magnetismo, de corrente. Hoje nós estamos no patamar, sabe, num grande patamar de gênios da humanidade. Nós temos a oportunidade de conviver com gênios que trazem instrução. E ao sentar num trabalho mediúnico, a única coisa que nós precisamos fazer é o quê? Ter a disciplina. A disciplina, ela contém obediência. E se eu não obedeço, eu sofrerei as consequências. E essas consequências, com o passar do tempo, é a perda do equilíbrio mediúnico. E do equilíbrio mediúnico para a obsessão e a possessão em cima daquele, é uma linha muito fina, muito tênue. Então, quando nós falamos de oportunidade que nós temos, de conviver com espíritos ascensionados que ventilam, de trabalhos educativos, de magnetismo, tão bonito como o Espiritismo faz, a nossa casa vive, sabe? Mas nada disso tem algum valor se nós não tivermos a obediência e o amor no coração. Nada disso. Amor, eu dificilmente acredito que a gente tem, eu estou falando por mim, né? Mas enquanto não desenvolve o amor, nós podemos desenvolver a fraternidade da educação. A fraternidade da obediência. E a hora que chega as energias malsãs, frutos do nosso egoísmo, do nosso orgulho, nós nos recolhemos dentro de nós mesmos e não permitimos extrair ou sair de nós. Nós nos recolhemos em prece e comunhão, luz e verdade com o Criador, até aprender a dominá-las, erradicá-las.
não é? E tudo aquilo que se fazer, seja no campo do pensamento, da palavra, da ação, faz como um benefício para alguém e sacrifício para si próprio, sem pedir nada em troca e nem querer nada. Isso é um grande método para que a gente vai vencendo a si mesmo. Chegará um dia que nosso coração estará tão inundado na prática da caridade e da verdade, e nele não vai morar nenhuma mágoa, nenhuma raiva, apenas a compreensão. Não vou dizer nem perdão, porque não precisa perdoar, não vai se sentir ofendido, não é? Apenas a compreensão. E a disposição de ajudar aqueles que nos maltratam, nos ferem, sabe? Isso parece até uma utopia, né? Mas não é. Parece até uma ilusão, ou filme de romance, né? Mas não é. Isso é uma realidade. E aí, nesse inteirinho, a gente vai descobrindo o que é amar, o que é amor, né? Hoje, você que está com ele, Joêmio? Então, tá, passa a voz aí para o Joêmio. Essa grandiosa tarefa, que é o trabalho de desobsessão, né, de atendimento fraterno espiritual pela corrente magnética, aonde, se não houver obediência, nem não houver resignação, nada se faz. Será apenas uma somatória no meio de um grupo, né? Amém? Boa tarde a todos. Boa tarde. Dando sequência ao estudo do livro Desobsessão por Corrente Magnética, a gente está no capítulo 8 ainda, falando sobre o mecanismo da obsessão e da obsessão por corrente magnética. Já foi estudado sobre a obsessão, sobre o mecanismo da mediunidade, agora estamos no item 8 do capítulo 8. Mecanismo da ação desobsessiva por corrente magnética. No início do capítulo havia 3 perguntas que já foram estudadas no sentido da obsessão, mas agora ela volta de novo nesse início desse item, com a explicação já bem ampliada dentro do mecanismo da ação desobsessiva. As 3 perguntas iniciais podem, de forma positiva e afirmativa, serem agora respondidas. A primeira pergunta: poderíamos ter um método desobsessivo que atuasse nas mesmas bases do fenômeno obsessivo, ou seja, mente e sintonia, sem a necessidade do uso da palavra para alcançar os seus efeitos, apenas aplicando estes mesmos recursos em sentido contrário e superior? Resposta: não resta a menor dúvida que, após a comparação entre o mecanismo da obsessão e da mediunidade, tal método desobsessivo se evidencia. A palavra é fator secundário em todos os mecanismos descritos, sendo a vibração mental em sintonia o fator causal de todos os fenômenos. Sendo a mente a causa materializando diversos efeitos, das moléstias físicas à loucura, da aflição à crueldade, do desalento à morte, não existe razão para que as suas potencialidades não venham a ser aplicadas na cura física e psíquica, na prevenção e tratamento das doenças mentais e na recuperação de irmãos em desequilíbrios, prestes a caírem no resvaladouro do suicídio e do crime. Veja só, todo o trabalho de atendimento fraterno espiritual, ele é baseado em magnetismo, em processos vibratórios. A palavra, ela, como disse, é secundária. Então, nós temos que entender o seguinte: existe uma multiplicidade de situações muito, muito complexas neste processo de atendimento fraterno espiritual. Nós sabemos que na Terra existem N elementos na sua tabela periódica, na sua química. E vamos falar de um elemento muito simples, que através de algumas mudanças e misturas, ele não aceita nem o frio nem calor, para ele é indiferente, não é? Não lembro agora quais são esses elementos, mas nós poderíamos dizer assim, vamos ficar, o isopor, ele conserva o calor e conserva o frio, né? Então, ele seria um desses elementos, né? Então, neste processo, existem almas, espíritos, né? E não adianta palavra e nem magnetismo. Precisa de exemplificação por um período prolongado. Em um dos livros de André Luiz, não me recordo qual, eles desceram nas profundezas do umbral para atender, e tinha um espírito que tinha virado pedra, você lembra disso? E só mexia o olho assim, ó.
Então eles chegaram e tentaram lá, e o espírito nada. Por quê? Porque o espírito tinha vivido essa neutralidade, que não aceitava nem palavras e nem magnetismo. Isso para nós é possível fazer. A espiritualidade característica uma classe desses espíritos como os espíritos zombeteiros. São aqueles que não respeitam nada. Então, não são palavras que vai convencê-los, não é? Sem dizer os pseudo-sábios, sem dizer os mentirosos, sem dizer os falsos profetas da erraticidade, não é? Então, quando nós falamos de magnetismo, e quando nós falamos de atendimento fraterno espiritual, nós precisamos ter aí uma disciplina muito grande e uma obediência muito grande com o trabalho, o conjunto do todo na casa que a gente está. Porque situações diversas vão aparecer. Compreende? Vou dar um exemplo aqui. Né? Quem atendeu ele ontem foi o Rony e o Júlio, né? Por mais passe que dá, muda alguma coisa? Não muda. Você está entendendo? Por mais passe que dá, por mais palavra que se fala bonita, eles não estão nem aí. É uma característica. Então, assim, nós tentamos, ele melhorou 80%, 90% de Deus que chegou aqui, né? Porque ele tinha 3 meses que ele estava incorporado sem manifestar a vontade dele. Ele era um zumbi. Então, e tremia todo o dia inteiro tremendo, né? Melhorou, não treme mais, tem a vontade pessoal. Só que nesse processo está inserido também no encarnado o mesmo sentido de desobediência, de não aceitar ordem, de não ser contrariado. Então, aí chega num ponto que agora, fala assim, agora, isso eu falei ontem, agora, você não leva ele para ser internado. Leva para ser internado. Que remédio está dando? Está tomando esses 2 remédios não valem nada para o que ele está sentindo. Não lembro os remédios. Falei, o único remédio que vai controlar ele agora é o quetiapina, que eu conheço, que é mais leve. Ah, mas foi o psiquiatra que passou. Está resolvendo? Não. Ele, quando toma, fica pior que fica. O remédio é alucinógeno. Aí o que adianta? Depois que ele passou a tomar o remédio, ele passou a tentar suicídio. Ele olha para a mãe dele e fala assim, bate para a mãe dele e faz assim. Você está entendendo? E ri. Sabe? Isso ele fez ali na minha frente umas 4 vezes. Então, sabe, quando nós falamos de corrente magnética, existe um processo de obsessão. Não existe, não precisa de desobsessão, não precisa de palavras. Mas precisa de uma sinceridade dentro do nosso coração, na vivência do Evangelho, fora da sala. Porque se não, nós trazemos, nós somos como uma bucha, não é? De limpeza. Aí lá fora nós sujamos tudo e trazemos a sujeira para dentro, então não são palavras e nem magnetismo que nós temos para doar. Nós vamos prejudicar o trabalho e retirando esses espíritos à parte, quantos outros tem que vêm ou são atraídos para receberem, não da palavra, mas de um magnetismo que possa sensibilizá-lo, e mais para frente tem uma declaração aí de um espírito, que possa sensibilizá-lo para que ele veja que tem algo melhor do que aquele estágio que ele está. Eu não disse agorinha que nós somos autopunitivos, que acreditamos que não queremos, não merecemos a felicidade, e que buscamos até relacionamentos tóxicos para que a gente seja castigado, né? E para se sentir feliz. E nesses relacionamentos tóxicos nós procuramos algum prazer material para suprir a necessidade da felicidade que nós não aceitamos. Então, é este processo que milhões de espíritos estão do outro lado. E eles chegam, são atraídos para a corrente magnética do trabalho dos obsessivos do espiritismo cristão, para sentir esse amor, ou esse carinho, ou esse magnetismo, na vivência do Evangelho que o espírita faz na sua vida cotidiana. Se não houver isso, não tem atendimento. Vai ser uma troca de farpas, uma troca de dor, uma troca de sofrimento, uma troca de reclamação, uma troca de depressão. Compreende isso? Então, assim, há um processo de muita necessidade, de um despertar de todos nós. E eu estou com uma extrema preocupação com o nosso grupo mediúnico. Estou vendo um por um cair e estou vendo outros que cairão. Está compreendendo isso? Estou vendo, sim. Por causa de quê? Porque não obedece. O quê? Aquilo que chama, todos nós sabemos, de magnetismo.
Magnetismo, gente. Magnetismo é o que comanda o universo. O que comanda o universo? É a palavra? Não. A palavra só comandou o universo quando Deus falou assim: agora os elementos se misturem. Os elementos se misturaram. Agora, os elementos se transformou. Agora os elementos peguem fogo, pegou fogo. Agora os elementos transformam em água, apaga o fogo. Agora aqueles elementos se fundem e endurecem. Foi transformando a matéria, foi transformando os átomos, foi transformando as moléculas. Agora se faz a água, se fez. Agora se faz a terra, se fez. Agora se faz a vegetação e agora faz os animais aquáticos, se fez. Agora se faça o homem. Agora eu quero a luz, o dia e a noite. E se fez. Acabou a palavra. A partir daí, os elementos que coordenam. Chama-se magnetismo. Magnetismo. Entende isso? Pergunta 2. Poderíamos ter uma medicação espiritual que utilizasse dos mesmos princípios, diferenciados somente pela sublimação da prece e da ação coletiva do bem? Resposta. Na maioria dos exemplos anteriores, observamos que vários obsessores agiam pela aplicação dos recursos mentais e fluídicos ao mesmo tempo, ou de forma conjunta e sincronizada sobre suas vítimas. Da mesma forma, ficou demonstrado que os espíritos superiores podem igualmente atuar sobre vários médios simultaneamente, iluminando-lhes a casa mental, desde que os medianeiros se reúnem na faixa magnética que caracteriza suas emissões. É o que você acabou de falar. Vai limpar o chão, 2 está contrário um ao outro. Vai fazer esse sacola de verdura, está cada um querendo, porque agora no mundo só tem cacique. O zinho do mundo acabou. Agora é tribo de cacique. Vai fazer isso, está todo mundo contrário, cada um, porque até como funcionários hoje ninguém pode mandar mais. João trabalha, ele deve saber ver lá, não, né? Se manda um, se ele já faz reclamando. Se o patrão vira ou o superior vira, ele já vibra negativo contra ele. Sabe, entendeu? Então, nós somos assistidos pelos espíritos superiores, desde que mantenhamos a sintonia, uma sintonia, uma comunhão de pensamento, uma comunhão de todos aqueles que ali se encontram. Vamos mentalizar a água. Eu não quero água. Ninguém quer não está falando água, eu quero é fogo. Vamos mentalizar uma árvore de flores amarelas. Eu não gosto de amarelo. Eu vou mentalizar rosa, porque eu sou amor. Só que está esquecendo que o amarelo é uma função. É um código. Claro, porque o amarelo é o quê? Não é ouro não, dinheiro não, tá? O amarelo é revigoramento energético. Você está entendendo? O amarelo elimina certas toxinas. Vamos mentalizar um bosque verde. Mas eu não quero bosque verde. O verde é regeneração celular. Mas eu quero é roxo. Roxo é a asepsia, o mesmo faz o elemento do formol. Então você quer asepsiar antes de fazer um atendimento? Antes de você ter força, aí você põe um formol perto de uma pessoa que está morrendo com falta de ar, o que acontece com ela? Morre. Então, estou com falta de ar, estou fraco, não pode chegar com formol, não pode chegar com o roxo. Está compreendendo? Então, há um propósito muito maior do que obedecer ou desobedecer. Está compreendendo isso? Quando Moisés subiu na montanha para rezar, o que os judeus fizeram? Se reuniram entre eles e falaram assim: vamos largar aquele doido para lá, do jeito que era, estava bom demais. Bom, mas eles saíram da escravização, não era? E estava bom? Se tivesse bom, eles tinham ficado lá, não é? Mas na hora do sacrifício da transformação, porque toda transformação requer destruição, não é? Não existe transformação sem destruir, sem finalizar, sem acabar. Então, a hora que Moisés subiu para pedir o conselho de Deus o que eles poderiam fazer, como eles deveriam agir, tinha 400 mil pessoas no deserto, gente. Eles reuniram todo mundo e falaram: me dá sua joia, me dá sua joia. Derreteu tudo e fez o famoso culto do bezerro de ouro. O bezerro, o animal que simbolizava a fartura. Eles estavam passando fome? Não tinha nada para comer, estava passando fome. Compreende? A hora que Moisés desceu, viu aquilo, Moisés girou, 2 cabeças rolou, ou mais,
E Moisés também não estava para brincadeira, né? Por quem que foi o chefe? Foi aquele e aquele. Foi matar, morreu. Aí Moisés tinha escutado a voz de Deus, invocou, aí encheu-se de animais, que eles pegaram os animais e mataram e comeram. Acabou a fome, sem cultuar nada. Agora, se eles tivessem ficado no ouro, tinha acontecido alguma coisa, canalizaram a fé deles para algo material. Você está entendendo tanto que a coisa é muito mais além? Então, a melhor coisa que tem para nós é jogar-nos de joelho e falar: Deus, fala o que você quer que eu faça, eu faço. Obediência. Obediência, fraternidade, comunhão com aquilo que nós estamos. Com aquilo que nós estamos vivenciando e escolhendo como sintonia de vida. Isso é dentro da sua casa, é no seu lar, é na sua empresa, de ser funcionário, você patrão, não importa, é no trânsito, você tem que ter comunhão. Anda na comunhão do trânsito, você vai levar alguma multa na face da terra? Nunca. Alia-se com seu marido, com sua esposa. O lar vai virar uma perfeição absoluta. Alia-se, mas sob a sabedoria. Não é sobre a servidão. Não estou falando de servidão, estou falando de aliar, de comungar, energia, pensamento. A vida fica facílima. Assim é o trabalho. O trabalho de corrente magnética é um trabalho mais fácil que eu já vi na face da Terra. O neguinho fala: nosso trabalho é pesado. Pesado de quê? Ele é pesado quando nós estamos frágeis, frouxos. Agora, quando nós aliamos, porque quem que vai doar energia? Somos nós? Não, nós vamos receber, gente. Olha que eu já participei de trabalhos cabeludos. Aonde? Eu saía muito melhor de trabalho do que eu tinha entrado. E os outros falando: não, mas esse trabalho está me destruindo. Mas está destruindo por causa de quê? Porque está fora do conjunto. Porque não está sintonizado com a esfera que vai derramar as energias. Não está falando aí? Os espíritos superiores derramam os processos energéticos. E quando há a comunhão ali. Se não há comunhão, eles não conseguem derramar para nós. É o atendimento daquele ser que estava lá, virou pedra, que foram atender ele, que não dava nada. Continuava pedra. Continuava pedra. Por quê? Porque tinha se isolado. Poderia ter saído de lá e subido para o auxílio socorro dos hospitais. Entende isso? Aqui, quando fala aqui dos exemplos anteriores, eu lembrei do caso lá do livro Libertação, da Margarida, que foi citado antes. E a gente vê, assim, o comprometimento que os espíritos que estão no intento de fazer a maldade têm a disciplina, né? Por exemplo, o Gregório lá designou 2 espíritos para influenciar a Margarida em turno de 4 horas. Ou seja, eles eram disciplinados. Disciplinados, 4 horas. Você vai suicidar, você não presta, você está com raiva, você está com ódio, você não presta, está com raiva, está com ódio, você vai suicidar. 4 horas. Acabava o turno deles, eles iam embora tomar café. Aí é onde a gente tem que, como se diz, manter essa disciplina, essa obediência, sempre com respeito e atenção ao trabalho, né? Porque se sair da linha, os outros lá não saem, não. Não sai, as trevas não saem. Eles não saem da linha, não. Lá naquele livro, acho que um dos poucos livros que a Angélica adorou, gostou, que ela é lá muitos dos chamados, né? Marcos vai para uma reunião das trevas, não lembra lá? Quem que acompanhava ele? Era uma mulher, a comadre, né? É a comadre, não vou falar nome, né? Aí ele perguntou, eles estavam lá na periferia da reunião, não era? Ele perguntou para ela, falou assim: ó, fica caladinho aí. Se eles escutar você conversar, nós estamos lascados. Lembra lá que ela mandou ele calar, que tinha que obedecer? Só o maioral lá que falava? Obedece. Você está entendendo? Agora o bem não obedece. O bem, né, aqueles que estão no bem, está ali, você está conversando, está dormindo, está pensando nisso, você quer amarelo, ele fala do roxo, e assim por diante. Né? Compreende? Pois é, aí a gente imagina assim, 2 direções. Vamos pegar o caso do Gregório. Gregório na direção de um processo obsessivo. Aí tem um dirigente do lado de cá, um trabalho na direção de um processo de desobsessão. O grupo tiver mais forte, mais equilibrado, mais coeso. E obediente. Agora quem que ganha? As trevas, porque os filhos deles obedecem tudo. Por isso que está aí, o homem de gênero descobre sozinho. Aquilo que a multidão só descobrirá depois dele. A hora que você vê um grupo de 40 médiuns, fica 6, 4, aqueles 4 são os obedientes. Aqueles 4 são os de gênio. Os outros não obedeceram. Os outros vão amargar aí. Só vai obedecer a hora que o chicote comer. A hora que o freio espora. O que é freio? Parar. Está na cama gemendo. Na fila do hospital. Na fila da transfusão. Está entendendo? Compreende?
a espora para fazer caminhar para onde ele necessita. E o chicote vai bater 24 horas gemendo, que nem morfina com tirador. Está entendendo isso? Aí ele faz a vontade, ele fala assim, na próxima, agora que eu sarar, eu mudo. Aí faz, se muda, mas em outra encarnação, em outro lugar, em outra forma, outro tempo, outro jeito. Dando sequência à resposta. Portanto, não existem limitações ou entraves que não permitam uma ação coletiva de inúmeros médios, unidos em vibrações comuns, harmônicas, sublimadas pela prece, sintonizados com os servidores espirituais e que venham a direcionar, pela vontade, estes princípios a diversos espíritos encarnados ou desencarnados. Pergunta 3. Poderíamos ter uma integração e interpenetração fluídica e mental superior que atuasse pela vontade coletiva, generosa, amiga e cristã, em prol dos irmãos encarnados e desencarnados, envolvido em simbioses parasitárias, a qual subside graças aos mesmos critérios, apenas que degenerados, degradados e inferiores? Resposta. Ocorre a ação coletiva mental. Na sequência, os encarnados são beneficiados pela doação fluídica dos passos espírita. Quando os médios passistas aproximam-se dos pacientes, envolvendo-os com o seu perispírito, como um manto dardejando sobre eles os seus fluidos, causando efeitos suaves, benéficos e curativos. Em identidade e circunstância, a vontade coletiva, expressa pelo pensamento coletivo dos médiuns em associação recíproca, em processo de somação com a espiritualidade, atrai os espíritos necessitados, previamente preparados para o atendimento e, da mesma forma, os envolve pelo perispírito, como um manto. Resultará dessa ação que os fluidos dos desencarnados e dos médiuns irão interpenetrar-se os dois pensamentos e as duas vontades, confundir-se-ão. Neste momento, o médium, de forma consciente, sustentando psiquicamente o enfermo, atua por vibração igual e contrária, como um verdadeiro doutrinador, levando pelo fio representado pelo perispírito clichês mentais que serão ampliados e individualizados pela participação dos espíritos superiores, renovando-lhe os pensamentos, iluminando-os de forma quase instantânea, devido à qualidade e à velocidade das emissões mentais. As mentes dos médios que se dirigem às mentes dos sofredores criam imagens para se fazerem notadas e compreendidas, prescindindo das palavras, gravando amorosamente na reentrância sutis de sua alma avisos, convites, sugestões que serão fixados pela colaboração dos mentores. Neste circuito vivo de força, à medida que os irmãos infelizes vão sendo influenciados, rendendo-se às novas ideias, a aplicação de energias saneadoras por parte dos médios passistas que colaboram na ação da espiritualidade e do envolvimento perispiritual, abafam os fluidos dos doentes como se apaga o fogo sob um lençol de água. Se a gente pega um recinto sujo e vai limpar, se pega uma água suja e limpa aquele recinto, depois que aquela água secar, como estará o recinto? Isso é o médium fazendo a limpeza em uma pessoa, e o médium está com os seus sentimentos, pensamentos, vontades impregnadas com substâncias negativas. Raiva, ódio, ciúme, mágoa, desconfiança, insatisfação, má vontade, falta de solidariedade. Compreende? Palavras obscenas, xingamentos, brincadeiras zombeteiras e assim por diante. Até a brincadeira de diminuir o outro, isso impregna-se no médium uma substância tóxica, e a hora que ele vai dar passe, é água suja lavando ambiente sujo. Ou seja, nada vai adiantar, né? Pode até acrescentar no outro uma dificuldade maior, né? Quando nós falamos de obsessão, sabe, a obsessão é uma enxertia psíquica, sabe? Quando eu fui descobrindo, entendendo o que era isso, eu falei assim, eu vou virar obsessor, né? Vou obsediar os outros tudo com amor. Pronto. A obsessão não é uma enxertia de energia contrária, então é só enxertar. Então, nós vamos influenciar, eu quero influenciar as trevas, quero influenciar o médium, eu quero influenciar quem me ama, quem não me ama, você entendeu? Com energia boa, positiva, compreende? Isso aí é uma troca,
O universo inteiro trabalha em troca. Então, vai assim, olha, se a pessoa me odeia, eu dou amor para ela, compreensão, dou paciência, servidão. Se a pessoa tem ódio, eu lhe chamo a atenção e continuo dando amor, compreende? Quando eu entendi que magia, ela é quebrada com a prece, com a oração, entendeu? Mas não a prece da palavra, não a prece do pensamento, mas é a prece do amor, do coração, da boa vontade, né? Quando participei de muitos trabalhos, de muitas reuniões mediúnicas em terreiros, eu ficava observando aquilo, falava, mas qual é o sentido de uma troca? O sentido da troca não tem nenhum. Quando você troca ali 6 por meia dúzia, então fala assim, isso aí está errado. São 2 grupos inferiores que se degladiam e se atacam, e os dois, cada lado sendo beneficiado de uma forma. Aí eu falei, mas como que funciona? Né? Como que funciona? Falei, basta você orar para aqueles que desejam o mal, o tanto de tempo que for necessário. Pronto. Isso aí você então está obsediando ele. Você está influenciando ele, não é? Pronto. E a proporção é quem tem mais vontade, intensidade e constância. Certo? E nós sabemos, agora vem uma parte extraordinária. Nós temos que entender essa parte extraordinária. O mal, para fazer o mal, ele retira a energia da onde? Dele próprio. O mal, mal. Fazer o bem, para aquele que me deseja o mal, porque eu estou falando que eu sou mal, gente. O mal, para fazer o bem, aquele que faz mal, para ele tira a energia da onde? De Deus. E quando mais eu tiro a energia positiva de Deus, menos mal eu fico e mais energia boa eu recebo. E eu influencio o mal. Está vendo o homem de gênio aí? Eu não sou gênio, mas eu descobri o código. Você está entendendo esse código aí? Ah, fez magia. Beleza. Quem fez magia? Ah, fulano, deixa eu rezar para ele. Ah, fizeram... Está te odiando. Quem? Quem está me odiando? Você pede, você faz uma prece, desejo sincero e profundo, logo, está lá. Até CPF, nossa, te mostra. Ah, por quê? Por quê? Sabe o que eu fiz com essa pessoa? Nossa, a inveja, está achando isso, então vou consertar isso, vamos orar, pedir a Deus que abençoe, que ilumine. Não é que me proteja, não, que me tira esse mal de mim, não, me dá o bem. Não adianta você querer tirar o mal de você com o mal em você. Mal não tira mal. Né? Menos com menos dá mais. Mal não tira mais, então você vai ficar mais mal. Você está entendendo isso? Então, para poder vencer o mal e sair do mal e auxiliar o mal, precisa do bem. Então, recebe o bem e leva o bem. Mas o bem tem que sair de dentro da sua alma. Porque só de sair de sua alma para você receber o bem. Os mentores estarão aí ajudando. Mas se você não tiver sintonia no coração, não tem mentor. Tem obsessor. Mentor não. Então é uma matemática simples. É só usar. Ah, mas eu não dou conta. Não dou conta é a mesma coisa de dizer que não quer. Porque o não dou conta, ele é do preguiçoso, do egoísta e do orgulhoso. O orgulhoso não dá conta. O orgulhoso é obediente. O covarde é resignado? Não. O covarde fala assim, eu não dou conta. Por quê? Mas você não tentou. Existem 1000 formas. Né? Você tem 1000 formas de tentar. Um não dá conta de um, não dá conta de outro. Pede ajuda para um, pede ajuda para outro e pronto. E junta os 3 e consegue fazer. Pronto, é assim. Finalizando a resposta, a mudança mental e fluídica leva à alteração da densidade perispiritual, quebrando os laços que mantinham a simbiose parasitária, permitindo a remoção para ambiente propício dos antigos obsessores ou obsidiados, possibilitando concomitantemente que os encarnados possam renovar-se, melhorando ou curando seus distúrbios físicos e psíquicos. Quando nós, com sinceridade, aproximamos de um ser como medianeiros, ali com a sinceridade e a disciplina, né? Não precisa ser santo, mas aprender a respeitar, né? A respeitar as disciplinas materiais, sabe? Aquela situação material que nós precisamos ter obediência em cada trabalho, as suas
as suas determinações. Por exemplo, se eu vou fazer uma palestra, eu preciso ler, eu preciso concatenar as ideias, eu preciso silenciar, eu preciso adentrar no tema. Se eu vou fazer um passe, eu preciso abster-me de alguns elementos materiais. Se eu vou para a mediúnica, eu preciso de uma maior sintonia, uma maior abstenção de alguns elementos que me aprisionam na matéria, seja a carne vermelha, seja o sexo, alimentação menor, seja estômago relativamente vazio na hora do trabalho mediúnico, porque senão a própria materialidade já me impede. Se a gente já tem dificuldade emocional e psíquica, imagina se ainda ampliar a questão material, não é? Então, dificilmente nós conseguiremos ser instrumento. Então, a partir do momento que a gente tem essa obediência, a gente já tem a boa vontade, porque a gente fez uma disciplina. Então, ali, essa disciplina chama obediência, que é boa vontade, a espiritualidade consegue aproximar. Então, se a pessoa está ali em um momento trevoso por algum período, então, quando nós chegamos, insere no arquivo bom da memória daquela pessoa aquilo de bom que nós recebemos da espiritualidade. Aquela pessoa tem momentos de bondade dentro da alma dela, não tem? Pode ser as trevas que for. Então, aquela energia vai lá e pega e acessa aquele arquivo, para aquele arquivo poder ser aberto. Então, dali para frente, é com aquela pessoa. Nós já não teremos mais condição de intervir. Então, quando eu falo do Ansel, tanto que melhorou, nós acessamos os arquivos do menino bom. Então, ele melhorou de forma extraordinária, não foi? Aí, ele começou a desobedecer. Ele foi atrás de amigos que usavam droga, porque estava muito solitário. Ele foi para lugar onde ele usava as drogas, mesmo não usando. Foi a primeira queda. Aquela queda que eu cheguei a pedir para buscar uma camisa minha e ele vestir. Para que ele se sentisse, aquela camisa, um objeto material, estava impregnado, porque eu trabalhava com ela na corrente e na palestra. Então ela é um objeto material impregnado com um sentido. Então a hora que fez aquilo, ele melhorou. E a partir, eu falei, olha, vem todas as vezes para a reunião no centro com essa camisa. Ele veio aí umas 6 semanas com ela. Todo bonitão, arrumadinho, sentava, escutava a palestra, não dava nem uma mexidinha. Ele tirou a camisa, parou de vir, pôs uma camiseta com um símbolo de uma carta de baralho, que até hoje eu não sei qual que é a lógica espiritual daquela carta, só sei que parece com a do Coringa lá, não é? Uhum. Parece que é uma falange, parece que é um determinado. Eu já vi outras pessoas que usam isso aí. Todos eles com desequilíbrio no campo igual o Coringa, né? O Coringa é zombeteiro, né? Maldoso, suicida, né? Autopunitivo, né? Igualzinho. Todas as pessoas que eu vejo usando aqui lá, um símbolo assim, um símbolo assim, um símbolo nas costas, né? Parece um ás cabeça para baixo, né? Eu não conheço o nome de carta baralho. Mas aí ele já passou a incorporar, aí já passou a jogar o evangelho no chão, já por 3 vezes, né? E na última terça, né? Eu fui muito firme com ele porque eu toquei ele com violência no peito, que ele estava sentado na cadeira, falei para ele respeitar o centro, ele e os espíritos. Aí ontem chamei a mãe dele e falei, ó, ela falou assim, não, ele em casa eu fui pegar a Bíblia para ler, ele pegou e rasgou a Bíblia toda. Então nós acessamos o lado bom, ele melhorou, aí a hora que ele melhorou, ele pegou e fez o quê? Desprezou o lado bom e escolheu o lado ruim. Está entendendo? Isso não é opção? Opção de cada um. Por que fez isso? Por causa do ego, por causa do orgulho. Eu não quero obedecer. Eu quero melhorar, mas não quero obedecer. Está entendendo isso? Está compreendendo? Eu quero melhorar, mas eu sou autopunitivo. Eu não quero ser feliz, eu quero só dar uma melhoradinha. Quer aliviar a dor, mas não quer se livrar da causa. Não quer mudar. O ego não deixa a gente modificar. Porque se eu modificar, eu estou obedecendo a alguém. Eu não quero obedecer. Primeira coisa, então tira a camisa. Não vou com essa camisa mais. Pronto. Está entendendo? Simples assim. Ontem ele veio novamente com outra camisa. Já deu trabalho de novo. Você está vendo? É uma situação muito mínima. Não é que peso aquela camisa tem? Nenhum. Mas ela tem um peso sobre a vontade da pessoa na obediência. Aí eu vou... A hora que você fazer, eu obedeço, acabou, meu amigo. Você já tem ali 50% da força. Eu desobedeço. Então, pronto, você perdeu 50%. Sobrou só o seu 50%. E o 50% da pessoa está negativa. Pronto, acabou. É treva pura. A corrente magnética. Utilizando as mesmas expressões, procuremos fazer uma síntese de todos os mecanismos da desobsessão por corrente magnética.
ações mentais e fluídicas, passo a passo, revisando conceitos e reafirmando finalidades, aclarando mais uma vez todas as suas possibilidades. A corrente desobsessiva é, na verdade, um conjunto de faixas magnéticas a exprimir vibrações de diferentes médios, unidos em um propósito e ideias superiores, em regimes de vontade ativa e pensamentos coletivos, a projetar recursos mentais em forma de partículas e raios, caracterizando-se como uma grande bateria metoeletromagnética. Extração de emissão, recepção e interação. Médios que, pelo controle, a atuação, sentimento de aceitação e adesão, sintonizam-se com servidores espirituais, criando campo de auxílio a tratar encarnados e desencarnados. Doação, atração. Associação mútua, humana e espiritual, fonte de energias balsamizantes. Em seu desenvolvimento, a exprimir-se em diversas e complementares fases, é possível atrair a semelhança de um eletroímã, entidades sofredoras previamente triadas e preparadas para o atendimento. Em um, o convite, o chamamento, a concessão. No outro, o pedido, o desajuste, o desequilíbrio. Sintonizando-se em faixas próprias ou a corrente como um todo, os espíritos necessitados realizam ligações transitórias, espécie de enxertia neuropsíquica, mergulhos rápidos e estabelecerem vivos circuitos de força. Os médios, por sua vez, envolvendo-os com seus perispíritos, tal qual como um manto, dardejam sobre eles os seus fluidos magnetizando-os. Sabedores, graças à corrente nervosa de todos os pensamentos que entidades mentalizam e pretendem realizar, agem em sentido contrário, beneficiando-os pela doutrinação mental, provocando um contragolpe do pensamento, uma espécie de choque elétrico. Os médios, controlando a ação e o movimento dos hóspedes enfermos, comandando firmemente as rédeas da própria vontade, são os primeiros socorristas e doutrinadores das entidades. Nesse consórcio momentâneo, é natural que os medianeiros, sendo os elementos superiores, sejam responsáveis pela direção dos inferiores e, por suas emoções e pensamentos, passem a gerar induções dinâmicas que rapidamente alteram as vibrações dos doentes espirituais, como uma usina, cuja corrente se desloca de uma direção para a outra, por efeito de uma nova tomada de força. Veja que extraordinário. É a mesma forma de medicamento. Quando uma pessoa está lá, se é socorrista, está lá, problema no coração quase parando, o que faz? Adrenalina. A adrenalina, ela faz o que no coração? Ela vai para as vias nervosas e faz que o coração, ela não é energia, ela faz que o coração volta a buscar energia. Quando, no caso mais parada cardíaca, tem o choque. O choque, ele faz o que no coração? E ele volta a funcionar. Porque aquele choque não vai dar energia ao coração. Não vai dar energia ao coração. Vai fazer que o coração possa reagir. Qualquer medicamento na face da Terra não cura nada. Não existe medicamento que cura, existe? Não, só estimula o corpo a se autocurar. Faz o quê? Estimula o corpo a se autocurar. Estimula as células a expelir os fatores energéticos que estão dentro delas armazenados. Fatores estes que vai fazendo o toque com outras células, que criam um conjunto, um grupo de células, não é? Que se fortalecida por aquele conjunto de energia que o medicamento ajudou elas a sair dela, porque ela estava em núcleo fechado, faz a cura do corpo físico. A corrente magnética é a mesma coisa. Então dá uma enxertia energética psíquica no espírito que está ali em falência, e ele acorda e faz que lá dentro da alma dele ele sai daquele fluxo do sofrimento e hipnotiza dele mesmo. Por que que dura 1, 2 dias? Porque aí vem a obrigação de quem? Da própria pessoa produzir o fator energético. Assim é o medicamento. O medicamento você toma de 4 em 4 horas. 6 em 6, 8 em 8, 12 em 12, 24 horas. Tem medicamento que é de 3 em 3 dias. Não é? Tem medicamento que você não pode tomar ele menos de 3 dias. Porque senão ele excede o fator energia. E esse fator energia transformará-se em uma implosão. Ou seja, implodirá de dentro para fora. E ao invés de melhorar, vai liberar tanta energia que a célula morre. Compreende?
Isso é igual beber leite. Tem muita gente que fala que beber leite faz mal. Depende do tanto. A água também faz mal, não faz? Pula no rio e bebe, você vê 10 litros de água de uma vez. Né? Então, tudo no universo, né, é um sentido de encontrar o caminho do meio. Encontrar o caminho equitativo. Não é? Fala assim, o que difere do remédio e do veneno? A quantidade, a dosagem. Não é? É a mesma coisa. Então, na corrente magnética, a mesma coisa. Porque a corrente magnética não interfere na vontade de ninguém. Deus não interfere na vontade de ninguém. Então, nós doamos um quanto energia positiva, a criatura se sente tão bem, se sente amada tão bem, aquele quanto energia, ele tem um período para vibrar na alma da pessoa. A pessoa, aproveitando aquele período, ele pega e continua, busca, amplia, modifica, muda seu campo vibracional, seu pensamento, sua vontade. Mas se a pessoa não quiser? Não entendi. Entendeu? Então Jesus Cristo pregava lá para 5 mil pessoas. Falou, vem, você quer ser curado, vem. Era os 5 mil que ia? Não, ia lá meia dúzia. E uma meia dúzia era curado. Mas era curado com quanta energia. Se ele não curava, ele modificava a vida da pessoa, ele pegava a pessoa e levava para o paraíso, sentado à direita dele? Não. Aí a pessoa passaria pela sua, né, pela sua solidão e a sua conquista individual. Mas ele deu quanta energia? Está entendendo isso? Assim é o trabalho mediúnico, assim somos nós médiuns. Assim é nós pacientes, assim são os pacientes que nós acolhemos. Se não existir a nossa vontade e a perseverança, e não adianta, gente, arrumar desculpa. Só existe uma causa, existe um fato, sabe? Eu quero parar de sofrer. Eu quero parar de dar problema para os outros. Eu quero ser solução na vida dos outros. Eu quero fazer as pessoas felizes. A pessoa te dá um tapa na cara, você levanta a mão e fala, eu podia bater nela até moer no chão, mas eu falei assim, eu vou te perdoar. Porque eu quero ser feliz. E você perdoa. Está entendendo? A pessoa te olha com mal, a pessoa fala mal de você, você fala assim, eu quero sofrer ou eu quero largar esse lado negativo e ser feliz. Lado negativo, que Deus abençoe ela e passa a desejar o bem, passa a desejar o amor. Pronto. Só o homem de gênio descobre isso, ele descobre sozinho. Está entendendo? Então tem que arrumar, primeiro tem que arrumar um motivo para ser feliz. Mas antes de arrumar um motivo para ser feliz, precisa de querer ser feliz. Agora, se eu quero ser o tadinho, se eu quero ser o coitado, é infinito a dor e o sofrimento. Está entendendo? Até as leis naturais entrarem em ação. As leis naturais estão muito simples. Está aqui na Terra, planeta de prova e expiação. Você não quer ser feliz, mas a Terra está caminhando para um paraíso celestial, para o mundo regenerador, onde todo mundo tem que ser feliz. Você não quer? Não quero, quero ser tadinho. Vai para o mundo primitivo. Chega lá no mundo primitivo, todo mundo é mau. Aí não tem como ser tadinho. Porque ninguém vai fazer favor para ninguém. Fala, rapaz, se você bobear, eu vou comer a parte da sua polpa, né? Arrancar e fritar. Aí o cara, mas que mundo mau, meu povo, mas aí ele tem que desenvolver ali uma habilidade de sobrevivência, para até ele aprender. Isso levará milhares de anos, né? Assim aconteceu com os exilados de Capela. Você está entendendo? Os exilados de Capela achavam que eram os bambambam lá em Capela. Vieram para a Terra, falou, poxa, aqui a coisa aqui é mais complicada, né? Para nós sairmos daqui, tem que desenvolver o sentido de amor e não de tadinho. Compreenderam? E aí foram atacados, apedrejados, né? Esquartejados, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pronto. Retornaram para a Capela. Tem mais ninguém aqui de Capela. Só nós. Que estamos aqui tentando aprender para ver onde é a capela.